Hoje vamos ver um texto bem interessante que vem falando de uma pesquisa que foi feita na área de saúde, certo? Nesse momento você já deve ter feito lá na sua aula escrita as questões sozinho para fazer uma autoanálise, depois checa o gabarito e só então venha para a aula em vídeo, certo? Porque se você não tiver visto ainda a escrita, vai ficar difícil para você entender o texto, ok? Vamos então iniciar com a primeira resolução de questões, depois a gente passa para o texto. Vamos lá, acompanhe comigo. Based on the text above, judge the items below. Baseado no texto acima, julgue os itens abaixo. 31. The findings of this research corroborate with the belief that pills cannot replace healthy eating habits. Os resultados da pesquisa corroboram com a crença de que as pílulas não podem substituir hábitos alimentares saudáveis. O que é que o texto fala sobre isso, né? Essa questão foi uma pegadinha, né, do CESP. Vamos ver por quê. O texto diz assim: Vitamin supplements will never be a substitute for a healthy diet, says study co-author Joe N. Mason, Chief of Preventive Medicine at Boston's Brigham and Women's Hospital and a professor at Harvard Medical School. Os suplementos vitamínicos nunca serão um substituto para uma dieta saudável, diz a coautora Joe N. Manson, chefe de medicina preventiva em Brigham de Boston e do Hospital da Mulher e professora da Faculdade de Medicina de Harvard, nos Estados Unidos da América. Essa assertiva, né, ela foi realmente uma pegadinha, porque muita gente pensou, né, que ela seria errada. Observe que a assertiva ela não diz que a crença, né, que é a palavra belief, é uma crença popular. Ela só fala crença, certo? Então, ela está se referindo à crença dos médicos, né? O que é que eles acreditavam? Eles já achavam que essas pílulas elas não substituem hábitos alimentares saudáveis. Então, depois que foi feita a pesquisa, né, o resultado confirmou a crença deles, né, e não a crença da população, que é motivada pela propaganda infundada dos fabricantes de suplementos. Então, o gabarito dessa questão está certo, né, porque ela confirmou a crença dos médicos, né, de que as pílulas elas não podem substituir hábitos alimentares saudáveis. Vamos então para 32. The Physicians' Health Study 2 was unique because it involved more than 14,000 researchers. O segundo estudo da saúde do médico, ou o estudo da saúde do médico número 2, né, tanto faz, foi único porque envolveu mais de 14 mil pesquisadores. The new study, which followed 14,661 male doctors for more than 11 years, had slightly more positive results for cancer. That part of the study, published last month, found that men who took multivitamins lowered their risk of cancer by 8%. O novo estudo, que acompanhou 14.661 médicos do sexo masculino por mais de 11 anos, teve resultados um pouco mais positivos para o câncer. Essa parte do estudo, publicado no mês passado, descobriu que os homens que tomaram multivitaminas reduziram o risco de câncer em 8%. Então, veja só. Mais de 14 mil não é o número de pesquisadores, mas sim o número de médicos que tomaram as vitaminas. Ou seja, eles mesmos, né, eles se submeteram à pesquisa. Foram eles que tomaram as vitaminas. Durante 11 anos, né, a saúde deles foi acompanhada. Então, veja aí na assertiva que, como o nome da pesquisa já diz, né, estudo da saúde do médico. Então, o texto ele não está revelando o número de pesquisadores, mas sim o número de
médicos que se submeteram à pesquisa. Por isso, o gabarito dessa questão está errado. 33. The results of the studies of vitamin E are yet inconclusive, as it is indicated by the use of the verb form have found. Row 27. Os resultados dos estudos da vitamina E são ainda inconclusivos, como é indicado pelo uso do verbo ter encontrado na linha 27. Vamos ver onde é que tem esse verbo have found. Studies of high-dose vitamin E have found that it actually increased the risk of stroke and prostate cancer. Os estudos de altas doses de vitamina E têm encontrado que, na verdade, aumentou-se o risco de acidente vascular cerebral e câncer de próstata. A palavra inconclusive significa incerto, indeciso, inconclusivo, que ainda não se pode provar. E a palavra have found significa ter encontrado ou encontrou. Então, não tem nada a ver, né? Porque o verbo have found, que está no tempo verbal present perfect, quando é que o tempo verbal present perfect é usado? Quando uma ação se inicia no passado e se estende até o presente. Então, a frase deixa bem clara, né, quais são os resultados, os quais são conclusivos. Então, o gabarito está errado. Vamos para a 34. The text title and subtitle present conflicting information. O título do texto e o subtítulo apresentam informações contraditórias. Vamos então ver o título e o subtítulo. O título diz: Multivitamins fail to prevent heart problems. As multivitaminas deixam de prevenir problemas cardíacos. E o subtítulo: Physicians Health Study 2 found that men who took multivitamins lowered their cancer risk. O segundo estudo da saúde dos médicos descobriu que homens que tomaram multivitaminas reduziram seu risco de câncer. Observe acima que o título e o subtítulo trazem informações diversas. O título ele fala sobre problemas cardíacos e o subtítulo fala sobre câncer. Então, não se pode dizer que as informações elas são contraditórias, certo? Então, a opção ela está errada, porque um fala de uma coisa, outro fala de outra. Um não está contradizendo o outro. Gabarito errado. Terminamos aqui as questões referentes a esse texto. Vamos então agora passar para a tradução, certo? Acompanhe aí comigo a tradução. Multivitamins fail to prevent heart problems. As multivitaminas deixam de prevenir problemas cardíacos. Physicians Health Study 2 found that men who took multivitamins lowered their cancer risk. O segundo estudo da saúde dos médicos descobriu que homens que tomaram multivitaminas reduziram seu risco de câncer. Dashing the hopes of those who hope to pop a pill to prevent heart disease, doctors announced Monday that daily multivitamins don't stave off cardiovascular problems, such as heart attacks, stroke, or death. The findings come from the only large-scale, long-term trial of its kind, called the Physicians Health Study 2. Contrariando as esperanças daqueles que esperam uma pílula popular para prevenir doenças cardíacas, os médicos anunciaram, segunda-feira, que as multivitaminas diariamente não evitam problemas cardiovasculares, como ataques cardíacos, acidente vascular cerebral ou morte. Os resultados vêm do único experimento em grande escala e a longo prazo desse tipo, chamado Segundo Estudo da Saúde dos Médicos. Então, aqui nesse parágrafo, né, eu vou destacar para você algumas palavras importantes, né,
que é as palavras usadas na área de saúde, termos usados na área de saúde. Heart attacks, né, que é ataque cardíaco. Stroke, né, que é o chamado AVC ou acidente vascular cerebral. E death, que é morte, certo? Vou destacar também para você, aqui no início, né, a palavra disease, né, que é a palavra muito comum nos textos que falam da área de saúde, que trata-se de doenças. No caso aqui, heart disease, né, doença cardíaca. Vamos continuar. Vitamin supplements will never be a substitute for a healthy diet, says study co-author John N. Mason, Chief of Preventive Medicine at Boston Brigham and Women's Hospital and a professor at Harvard Medical School. Os suplementos vitamínicos nunca serão substituto para uma dieta saudável, diz a coautora John N. Mason, chefe de medicina preventiva em Brigham, Boston, e do Hospital da Mulher e professora da Faculdade de Medicina de Harvard. Então, aqui destacando para você, né, a palavra health doubt. Health, né, com o Y no final, que significa saudável. Sem o Y significa saúde. Próximo parágrafo. The new study, which followed 14,661 male doctors for more than 11 years, had slightly more positive results for cancer. That part of the study, published last month, found that men who took multivitamins lowered their risk of cancer by 8%. O novo estudo, ou a nova pesquisa, né, que acompanhou 14.661 médicos do sexo masculino por mais de 11 anos, teve resultados um pouco mais positivos para o câncer. Essa parte do estudo, publicado no mês passado, descobriu que os homens que tomaram multivitaminas reduziram o risco de câncer em 8%. Vamos ver aí as palavras que vão ser destacadas. Aqui nós vamos ver a palavra que ela está no passado, né, que é lowered, sem o ED é que faz o passado dela, que é um passado regular. Só lower significa diminuir ou reduzir. Palavra muito presente em textos de língua inglesa. Próximo parágrafo. As an industry, dietary supplements have grown from 4 billion a year in 1994 to nearly $24 billion in 2008, according to the editorial. Because regulation of dietary supplements is less strict than for other drugs, makers of these pills are often able to make exaggerated claims about their benefits, with little to no evidence to back them up. Como a indústria, os suplementos alimentares têm crescido de 4 bilhões de dólares por ano em 1994 para quase 24 bilhões de dólares em 2008, de acordo com o editorial. Porque a regulação de suplementos alimentares é menos rigorosa do que para outros medicamentos, os fabricantes dessas pílulas são capazes de fazer afirmações exageradas sobre seus benefícios, com pouca ou nenhuma evidência para apoiá-los. Vejamos aí as palavras que serão destacadas, né? Aqui, o because, né? A palavra bem no início da frase, né? Que significa porque, ou visto que, né? No caso. Conectivo, que está muito presente nos textos de língua inglesa. E aqui o conectivo often, né, que está na penúltima linha do segmento, que significa sempre, muitas vezes ou com frequência. Próximo. Recent studies have largely failed to find much benefit from dietary supplements. However, whether taken as a single vitamin or multivitamin. High doses of vitamin E,
vitamin C, beta-carotene, selenium, and B vitamins are failed to prevent cancer, according to carefully done studies. Studies in high-dose vitamin E have found that it actually increases the risk of stroke and prostate cancer. Estudos recentes, em geral, não têm conseguido encontrar muito benefício nos suplementos alimentares, quer sejam tomados como uma única vitamina ou multivitaminas. Altas doses de vitamina E, vitamina C, beta-caroteno, selênio e vitaminas do complexo B, todas falharam em prevenir o câncer, de acordo com estudos feitos de modo preciso. Os estudos de altas doses de vitamina E têm encontrado que, na verdade, aumentou-se o risco de acidente vascular cerebral e câncer de próstata. Palavras aí que eu gostaria de chamar a sua atenção. Segunda linha, nós temos o conectivo however, né, que significa no entanto ou entretanto, certo? Vamos ver aqui também, na outra linha, nós temos a palavra muito, que cai muito em texto também, que é a palavra failed, que está no passado aí, né, que significa falhar ou fracassar. Aqui o advérbio carefully, que significa cuidadosamente ou com muito cuidado, com muita cautela. E vemos aí também, né, o actually, na última linha, que eu falei para vocês, né, quando a gente estava vendo as questões, que se trata de um falso cognato, né, que parece que é atualmente, mas que na verdade não é. Então aqui, pessoal, nós terminamos, né, a tradução desse texto, né, destaquei para vocês as palavras que são mais usadas, principalmente as palavras que caem mais em textos relacionados à área de saúde, certo? Espero que vocês tenham tirado bastante proveito desse texto. Vejo então você na próxima aula. Até mais.